podcast ComuniCast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um papo do ComuniCast. Hoje a gente já está no episódio 9, começando aí o ano falando sobre temáticas muito especiais desse livrinho aqui, ó. Que se você não tem, eu aconselho para que você tenha, que é o Maturidade Espiritual, que é um livro que trabalha devocionais temáticos nas 52 semanas do ano. Então você pode ter acesso a esse livro e a esse episódio, né, no caso de forma escrita, através do livro físico e também pelo aplicativo do Pão Diário, através do livro digital. Tanto no físico quanto no digital, a gente está seguindo, né, pela semana 9, no caso aqui do podcast, o episódio 9. Esse é um episódio, gente, que eu estou muito animado para gravar, além de ser o meu primeiro aqui como host, né? Já vou me apresentar também. Eu vou ter aqui a presença de um cara que eu admiro muito e que vai estar debatendo um tema aqui muito importante para a vida e para a caminhada cristã. Mas antes, eu preciso fazer um lembrete, trazer um lembrete para você que está nos ouvindo. O primeiro lembrete é para que você possa baixar o nosso aplicativo do Pão Diário Universitário. Lá você vai ter acesso aos devocionais, você vai ter acesso ao Maturidade Espiritual, que é esse livro aqui de forma online. Então, eu convido você a baixar e também a acessar o nosso Instagram, que é o coune.conexão universitária, e seguir a gente para saber um pouco mais dos nossos conteúdos, de tudo aquilo que a gente tem postado, de tudo aquilo que a gente tem lançado, para abençoar a sua vida e edificar o reino do Senhor. Amém? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Felipe Martinelli, eu tenho 22 anos, sou universitário, terminando agora a faculdade de Teologia, nesse primeiro semestre de 2024, né, e já pretendo engatar em outra faculdade depois, então esse senso de universitário está bem forte dentro de mim, assim. Eu sou um carioca do interior do Rio de Janeiro, que moro aqui em Curitiba, trabalho na Primeira Igreja Batista de Curitiba, a igreja que eu frequento e sou membro também, e tenho aqui o privilégio hoje de estar no Conexão Universitária, no ComuniCast, falando de um tema que eu gosto muito. E o tema do dia, o tema que nós vamos trabalhar hoje, é a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Nós vamos falar sobre a Bíblia de forma teológica, de forma prática, aplicando a importância e a necessidade da palavra de Deus para as nossas vidas como pessoas, como cristãos, como universitários que conhecem e têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E para estar aqui comigo hoje, né, a gente tem um convidado muito especial, que é o pastor Lucas Ubdutra. Eu já vou passar a palavra para ele aqui. Pastor, pode se apresentar aí, fala um pouco sobre quem você é. Muito especial ter você aqui com a gente hoje. Que bom estar com vocês aí. Obrigado, Felipe, pelo convite. Pessoal do ComuniCast aqui também, do Pão Diário. Um especial poder estar aí para te conversar um pouquinho de assuntos tão importantes aí falando das escrituras sagradas, realmente, de como isso pode ser mais prático na nossa vida. Bom, eu sou só uma pessoa comum que um dia, numa coisa meio maluca de Deus, que ele resolveu me chamar para uma obra maravilhosa que não tem nada a ver comigo, não tem nem meu perfil, nem meu jeito, nem nada, mas tem o jeito dele que é muito melhor que o meu. Eu estou pastoreando já fazem aí, de ordenado, pelo menos já estão aí pelo menos são 13, 12 anos, né? Mas já estou integral na igreja fazem 14 anos já esse ano. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unicuritiba e Teologia pela Fabapar. Estou casado com a Evelyn, minha esposa linda, maravilhosa, que me ajuda demais em tanta coisa. Espero que eu ajude ela também, bastante coisa, né? Essa ideia, pelo menos 2 melhorarem também. Temos 2 filhas pequenininhas, né? A Lúcia, de 3 anos e meio, e a Lisa, de 1 ano e meio. São as nossas heranças do Senhor aí, que a gente está preparando, discipulando para a próxima geração ser melhor do que a nossa, em nome de Jesus. Hoje tenho pastoreado aqui na igreja a parte dos jovens aqui na igreja, né? Um processo de migração também aqui ainda, de transição. E pastorei durante 8 anos universitários, né? Eu vim para cá para criar um trabalho com universitário na igreja que a gente não tinha na época ainda, a convite do pastor Michel, o primeiro ministério integral que eu recebi, né, para realizar. E depois de 8 anos, tive o privilégio de poder passar, né, transicionar esse ministério para o pastor Alexandre Budal, que faz até hoje esse trabalho aí, que tem crescido, tem sido uma bênção, tanto esse projeto, como também o projeto da rede universitária, que surgiu como um braço da Semana de Avivamento, da qual eu tenho também tido o privilégio de poder servir aí já fazem alguns anos, né, um grupo base de vários outros pastores que criaram esse projeto. Ou melhor, criaram não, né, porque foi Deus que deu, e a prioridade é do Espírito, e a gente foi seguindo a nuvem naquilo que ele tinha para a gente fazer.
que começou em Curitiba, com grupos de unidade entre as igrejas, né, com pastores de juventude, e com o tempo, depois de 2 estádios e alguns eventos por aí afora, e vários cafés, Deus deu uma estratégia com a pandemia, que era a hora de abrir, e a gente poder ensinar os outros como fazer o projeto. Hoje, então, a gente está em quase 70 cidades aí, em 5 países diferentes, e o mais interessante de tudo isso daí é que nem eu e nenhum dos outros pastores aí dessa base, desse movimento, que são 5 igrejas que representam esse início, né, tiveram que ir em alguma dessas cidades. Então, por exemplo, até sexta-feira passada, eu estava pregando em Campina Grande do Sul, aqui pertinho de Curitiba, região metropolitana, num culto de encerramento de gratidão, de unidade da Semana de Avivamento lá deles. Uau, e deram os relatórios, gente, em Campina Grande, né, aqui do lado, região metropolitana de Curitiba, sim, eles falam dos milagres, as coisas que Deus está fazendo, que estavam juntando 600, 500 pessoas por noite, nossa, e as igrejas tendo mais unidas, querendo voltar a ter café de pastores sênior das igrejas, não só os de juventude. Então, assim, foi a primeira vez que eu fui lá, já acontece o movimento, eu nunca tinha ido, né, eu já tinha ido na cidade, mas não com esse propósito. Então, foi muito interessante de ver o que Deus está fazendo quando a gente resolve entender as direções do Espírito, embasadas na palavra, na direção que ele tem para a nossa vida também. E além de tudo isso daí, né, não é ficar se apresentou por muito tempo, mas Deus tem dado um privilégio de poder também, uma direção, na verdade, né, de começar a escrever um pouco mais, então, além das mensagens, pregações e outras formas de espalhar a palavra, Deus tem dado essa direção, tanto para jovens, para adultos, mas também para crianças agora, com alguns livros novos aí que logo, logo vão sair também, em nome de Jesus. Que bênção. Que legal, né? Tem até um livro novo agora, né, que você lançou, uma série de Somos. Lá. Aí, ó, maravilha. Mas obrigado, pastor. Desde já é um privilégio ter você aqui com a gente, né? Essa breve apresentação aí para te conhecer um pouco melhor. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema, né, que é um tema muito importante para nós cristãos, um tema até que eu acho que é muito atual, porque virou um debate teológico muito atual, o fato da Bíblia, né, como palavra de Deus. Eu tenho uma primeira pergunta para te fazer aqui, para a gente conversar um pouco, que é a seguinte: a gente pode crer que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus? Tipo, né, pensando no nosso tema aqui, a palavra de Deus escrita, a gente pode olhar para as Escrituras ao abrir e falar, cara, isso aqui é Deus, o Deus que criou tudo, se comunicando e falando. O que você pensa sobre isso, pastor? Acho que tudo parte do ponto de um ponto de partida, na verdade, né? Então, se a gente vai partir de um ponto inicial aí, de uma visão cristã da coisa, é uma maneira de falar sobre isso. Se eu vou partir de um ponto de partida em que o cristianismo não é a base da minha vida, eu não estou preocupado com isso, vai ser uma conversa acadêmica em outros lugares, ou sei lá, o cara está na faculdade e você vai usar a Bíblia para tentar provar alguma coisa, né? Para pessoas que a Bíblia não é realmente a palavra de Deus, ela vai ser simplesmente mais um livro qualquer, com relatos históricos e qualquer outra coisa que a pessoa pode falar que ela seja ou não seja, né? Agora, eu creio realmente que a partir do momento que você entende que Deus enviou realmente Jesus para ser o nosso Salvador, né? E nos resgatar realmente, né? E nos purificar, e a gente vai entender que a gente precisa viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus realmente diz, a gente precisa colocar o ponto de vista cristão nesse argumento, porque a Bíblia não pode simplesmente ter partes, né, ou qualquer outra forma de tentar explicar como a Bíblia realmente é. Então, para nós, um ponto de vista cristão, para quem se diz cristão, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tem gente que acredita que a Bíblia é um manual de regras ou de condutas. Talvez, para quem lida assim com a palavra de Deus, realmente pode ser algo difícil de ser levado ou ser vivido. Para mim, particularmente, além da palavra de Deus ser, né, ou ela é realmente a palavra de Deus, né, com tudo aquilo que ele quis trazer para nós e chegou até os nossos dias, para a gente ter acesso a isso, da maneira que a gente pode conhecer a ele, para mim a Bíblia, na verdade, era um livro de relacionamentos, onde Deus revela a maneira como ele se relaciona com a humanidade através da história, de um tempo bíblico, né? Ali até o livro de Apocalipse, por exemplo. E aí, a partir do momento que eu começo a entender um pouco mais sobre isso, e eu começo a estudar, e eu começo a buscar, eu não estou estudando para pregar, eu não estou estudando para saber simplesmente coisas que eu posso fazer diferente da minha vida, ou buscar, sei lá, no livro de Eclesiastes, palavras de sabedoria, ou em Provérbios, ou aquelas caixinhas bíblicas antigas, né, que você abria uma caixinha e tinha um versículo dentro. Vários versículos, bem coisa de casa de vó. Isso, super legal.
mas não é sobre isso, na verdade, né? Uhum. Para mim é um livro de relacionamento, onde eu vou me debruçar e cada dia eu quero ser mais apaixonado pela palavra de Deus e ler mais a Bíblia e conhecer mais a Deus através da palavra dele. Eu até, quando eu fui entendendo os chamados de Deus para minha vida, eu pensei, Deus, eu não quero só, né, tipo, ir para o ministério por ir para o ministério, né, ou porque eu gosto, ou por isso, por aquilo. Eu quero uma direção do Senhor de verdade. Eu creio que Deus fala, ele não é simplesmente uma força motriz que criou o mundo e abandonou seus bel prazeres, mas ele continua se revelando, falando. Amós 3:7 vai dizer que Deus não faz nada sem se revelar aos seus profetas. E eu creio que nesse relacionamento a gente precisa ler para poder entender realmente, né, as direções do Espírito, entender aquilo que ele tem para nós, né, quais são lições importantes da vida, mas também de coisas que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento das Escrituras, de coisas que a gente tem que resolver na nossa vida, né? Então, por exemplo, o livro de Tiago vai dizer que a palavra de Deus ela é como um espelho. Mas quando eu olho demais para um espelho, quando eu olho rapidinho, parece que está tudo bem. Quando eu olho muito tempo para um espelho, eu começo a ver algumas imperfeições, coisas que tem que dar uma arrumada. Interessante, né? No caso das mulheres, tem que passar uma maquiagem, né, para dar uma tapada, já, né? Brincadeiras à parte, mas é muito sobre isso, porque à medida que eu olho para a Bíblia como um espelho que tem esse lado de me fazer cada vez mais parecido com Jesus e menos comigo mesmo, eu vou ver que tem tanta coisa que falta ainda para eu poder melhorar e ajustar. E são essas as imperfeições, e tem coisas que às vezes a gente não quer ver. E a gente olha pouco a palavra de Deus porque a gente não quer ver algumas imperfeições, falhas de caráter, questões difíceis de lidar, ou talvez até de caminhos complicados, porque Deus pode pedir para a gente, a partir do momento de entendimento, né, de algo que a palavra de Deus nos revela, porque o caminho de perdão, o caminho de retratação, de coisas que talvez a gente tenha que fazer, que a palavra de Deus pode pedir para a gente fazer, não é tão fácil assim, e nem todo mundo quer pagar o preço de verdade, né? Ninguém quer tomar a sua cruz, né? É verdade. Exatamente. Mas é interessante, né? Quando você falou no início sobre ser a gente às vezes define muito na vida cristã, né? A Bíblia é um manual de regras e práticas e pronto, acabou. E a gente acaba tratando a Bíblia muitas vezes como, né, um muçulmano, por exemplo, trata o Alcorão. Tipo, eu tenho que seguir aquelas regras e seguindo aquelas regras eu alcançarei algo. E a gente perde até a mensagem bíblica do Evangelho da salvação pela graça de Cristo, né? Então, gostei muito dessa definição. A Bíblia é um meio de realmente, né, através da palavra de Deus, nós nos relacionarmos com o Senhor. Eu acho que a partir do momento que você vai ler as Escrituras pensando nessa ideia de relacionamento, acho que tudo muda, né? Tipo, a sua vida com Deus muda, seu tempo devocional muda. Então, esse ler as Escrituras, tendo esse viés de não estou aqui abrindo um livro de regras e práticas, mas um livro de relacionamento, de conhecimento acerca de quem Deus é, e também, consequentemente, como você falou, né, como um espelho, um conhecimento também acerca de quem nós somos. Eu não sei se você já viu isso, pastor, mas algumas vezes na minha vida, eu estava assim, cometendo alguns pecados específicos, né, aqueles que a gente chama de pecadinhos que ficam debaixo do braço, ali, que a gente não quer abrir mão. Acho que a gente automaticamente não quer ler a Bíblia, justamente porque ao ler as Escrituras nós vamos ver assim, esse pecado, nós vamos ser confrontados e ver também o cuidado de Deus nesse relacionamento por meio da sua palavra, cuidando de nós, né? E daí já deixa eu pegar o gatilho aqui e fazer mais uma pergunta, né? Já falamos aqui sobre a Bíblia ser a palavra de Deus e não conter, mas ela de fato é a palavra de Deus. Como que você vê, pastor, a importância de estudarmos a Bíblia, né? Tipo, agora estudar, eu quero dizer assim, a gente sabe que existem várias interpretações de diversos temas das Escrituras, mas ao olharmos para a história também, a gente vê que muita interpretação errada fez com que pessoas cometessem muitas atrocidades até. E na minha visão, particularmente, eu não vejo isso sendo um problema da Bíblia, mas é um problema da pessoa e da sua forma de enxergá-la e de interpretá-la, né? Muitos vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus por conta dessas questões, mas pelo contrário, eu acho que essas questões revelam a imperfeição e o pecado do homem, e não em si, de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas como que você vê a importância de um estudo coerente das Escrituras, de autores, talvez, que vão ajudar nessa caminhada, de pastores, né, através da pregação e tudo mais? Você pode falar um pouco sobre a importância de estudar a Bíblia de forma, de fato, dedicada? Acho que, em primeiro lugar, na verdade, quando a gente fala sobre estudar as Escrituras Sagradas, nesse relacionamento, né, essa intimidade, esse secreto, acho que primeiro eu preciso ver a Bíblia como um todo, né? Eu não posso pegar partes dela, porque infelizmente até através da história você já viu isso acontecer
diversas vezes, então você usa uma parte de um versículo, uma parte de um texto, mas não o contexto como um todo, né? Ou a Bíblia como um todo, porque ela não só se cita, né? Mas ela também vai mostrar que ela é completa, ela não vai ficar indo contrária a ela mesma, porque Deus não vai se contrariar. Então, essa é a primeira ideia, né? Nesse sentido. Tem até um filme muito interessante, né? Se não me engano, acho que é o Livro de Eli. Não é tão recente, muito legal, mas é tão antigo assim também, com o Denzel Washington como ator, né? Um mundo mais pós-apocalíptico, coisa toda, e tem um centro, uma cidade que eles detêm o poder da água, mas o cara lá, depois de uma geração, já passado, ouvia dizer uma história, o pai dele dizia que tinha um livro que dominava as pessoas sem ter que ser pela água, pela força, e era a palavra de Deus, né? E ele estava lá decorando a Bíblia para poder levar para outro lugar, né? Tem todo um cenário por trás. Mas porque é realmente um livro tão poderoso, mas ele não é um livro para dominar, ele é um livro para você se relacionar de verdade. Né? Então, é mais nesse sentido. Infelizmente, pela nossa humanidade e o nosso pecado, a gente, através da história da humanidade, já usou a palavra de Deus, né? Ou fazer coisas em nome de Deus, sem ter Deus pedido realmente muita coisa por aí afora, que é algo muito complicado realmente nesse sentido, né? Eu vejo que todas as vezes que a gente tira a palavra de Deus ou a Bíblia desse lado de um relacionamento, de como a gente pode conhecer a Deus, mas também nos conhecermos, porque isso revela não só Deus como Deus se relaciona com a humanidade, mas como a humanidade já se relacionou com Deus também. E muitas vezes eu olho a palavra de Deus e eu vejo que eu estou muito parecido com alguns dos personagens também, né? Tem até um livro muito interessante, né, do pastor Wayne Cordeiro, do Mentores Segundo o Coração de Deus, que ele vai falar um pouquinho de como ele era mentoreado, né, biblicamente, pela vida de vários personagens bíblicos, né, entre as suas falhas, entre seus erros. E no final das contas, nós também somos assim, né? Porque, quando eu olho, sei lá, por exemplo, né, vou me aprofundar em todas as escrituras, eu vou olhar, por exemplo, para a vida de Caim e Abel. Caim, né, levou o mais ou menos, né? E Abel levou o que ele tinha de melhor. Quantas vezes será que eu não faço coisas parecidas com o que Caim fez? Né? Não tô falando de matar o irmão, tá, gente? Né? Tô falando da primeira parte só. E de não entregar o meu melhor, né? Cara, e quanto isso fala ao meu coração? E não é... E porque tudo aquilo que eu faço, eu quero poder fazer e entregar o meu melhor, realmente. Né? E não olhar porque o outro entregou melhor do que eu. Então, por isso, né? Não tem nada a ver com isso. Exato. Eu acho até muito interessante aquele outro texto de Mateus, vai falar, quando Jesus está falando com relação aos fariseus, né, que estavam buscando o Senhor e tentando mostrar uma religiosidade, mas ele vai dizer, agora vocês, quando vocês buscarem o Pai de vocês buscarem em secreto, e no secreto o Pai de vocês vai recompensar. Nessa questão de estudo, por exemplo, a gente fica muito... Por mais que a Bíblia seja muito profunda, ela demanda realmente bastante estudo de contextos paralelos, de épocas, né? Contexto histórico, né? Sim. Histórico e tudo mais, geopolítico, né? E por aí vai, cultural, mas eu creio também que, à medida que eu consigo aprofundar e fazer coisas que parecem ser complicadas se tornarem mais simples, porque o Evangelho da Graça de Jesus, ele é simples, realmente. Exatamente. Eu consigo entender Deus como um pai, realmente, né? E quando eu falo sobre esse texto, né, de você, no secreto, ser recompensado pelo teu pai, na minha visão, né, numa interpretação pessoal agora, dizendo, né, Deus fala pra gente ir pro secreto, e no secreto Deus vai recompensar. E não existe melhor recompensa para um filho do que ter a presença do pai em casa, ou a presença dele junto e perto, não tem nada melhor, né? Não é um presente, não é recurso, não é fama, não tem nada a ver com isso, porque o evangelho não tem a ver com essas coisas. Exato. O evangelho tem a ver com negação, com entrega, em ser o menor para que Deus cresça. Então, agora, é claro que existem textos que, ao longo da história, creio eu que na maneira mais bem intencionada possível de tradutores, né, fizeram esse trabalho fenomenal, né, porque realmente não é fácil você traduzir de uma língua para outra com relação ao contexto e tentando passar a mesma ideia. Tudo, né, porque é muito grande, é muita coisa. Não, e palavras que não existem numa língua ou na outra língua, né? Então não é tão simples realmente, né. Agora, realmente, no estudo mais aprofundado das escrituras, é sempre bom você poder ver de textos que às vezes podem ser um pouquinho mais complicados ou parecerem um pouquinho dúbios, a gente voltar para os originais e tentar entender, tanto no grego quanto no hebraico, o que diz, que contexto vai mostrar, vai falar. E existem vários textos que talvez não tenham sido traduzidos da melhor maneira possível. Não é que ela esteja completamente errada, mal intencionada, né? Mas na visão das pessoas responsáveis da época, elas tentaram fazer o melhor delas, mas
nem sempre conseguiram atingir, né, aquilo que gostariam, porque, gente, de um livro inteiro traduzir, você não tem um negócio fora, né? A grande questão É surreal. é a gente olhar para isso e ver, olha, tá, existem textos que às vezes podiam ser diferentes? Podiam, né? E também, quando a gente para pensar, esse nosso contexto histórico da Bíblia sendo escrita, mas ela ter sido somente impressa em uma escala maior, só depois da invenção da imprensa, depois de 1500, então a gente está falando de um período histórico de 500 anos, aí, 500 e poucos anos, na verdade, entre traduções para outras línguas, né? Primeiro o alemão, para depois para tantas outras línguas. Então, assim, gente, é algo, historicamente, não é muito tempo, né? Sim. E ainda mais num livro, né? Tão sagrado, tão especial, que por tempos, em várias igrejas, você questionar alguma coisa era algo muito complicado, na verdade, também, né? Então, não é que não possa ser questionado, mas às vezes é maneira de fazer, e tem gente que é mais afrontosa. Como se faz, exato. Entendida. A grande questão é a gente poder olhar para a palavra de Deus, em primeiro lugar, como um livro de relacionamento. E existem textos que às vezes podem parecer um pouco estranhos, às vezes, do contexto, da cultura, ou até da época dos nossos dias, e nesses casos a gente precisa voltar para outras versões, ou principalmente para os originais, para tentar entender um pouco mais algumas coisas, que senão a gente você fica meio vendido, né? Porque assim, fica perdido, né? Porque o problema nesse caso é que tem gente que vai para um outro lado. Aí você vai para um lado de religiosidade. Então ela é inquestionável, não tem nada. Ela é a palavra de Deus. Ela é. Mas aí, com as traduções, ela continua sendo a palavra de Deus. Agora tem que ver se tem, às vezes, uma palavra, um termo que muda um pouco o efeito, né? Do sentido da coisa, poder entender um pouco mais. Ou então de textos que, quando você olha, e na linguagem original são 2 ou 3 palavras diferentes, mas na língua portuguesa é a mesma palavra, né? A gente fala, por exemplo, de maturidade, né? Então tem aquele texto a falar que a criação anseia, né? Para quando os filhos de Deus realmente vão estar mais maduros. Prontos, né? Aquela coisa toda. Então, só que o termo ali de filhos ou com relação à maturidade, no mesmo texto, no mesmo capítulo, ele vai aparecer de formas diferentes. Então, quando ele aparece na última vez, ele aparece, se não me engano, não sei agora se é ruiose, tem 2 termos do grego que ele utiliza, mas o segundo termo é para filhos que são mais maduros. Então, o que a criação anseia? Para que os filhos maduros de Deus possam ser... Não é qualquer filho, né? São os maduros. É uma grande questão que as pessoas falam hoje em dia. Nossa, mas os números de evangélicos só crescem no Brasil, já está em 50%, né? Já passou aquela coisa toda, mas o país não muda, e aquela coisa toda. E realmente o número tem crescido espantosamente, né? Pela graça do Senhor, e tem sido uma bênção. Mas o que está faltando nesse ponto é a gente poder também trabalhar nos filhos, né, mais novos aí, ou os neófitos, para que eles possam alcançar essa maturidade espiritual. E aí, realmente, a sociedade pode mudar através da igreja, do evangelho, com certeza. Então, pessoas maduras da fé conseguem entender, porque o problema de quem ainda é imaturo, ou de criança espiritual, é que ela precisa de tutor, que é o que acontece no contexto também do Novo Testamento, né? Principalmente no Império Romano e com o povo, com os gregos ainda, onde cada... A gente vê isso até com Paulo, né? Depois também. Exatamente. Então, assim, é muito... E aquela coisa, a gente trouxe para os nossos dias mesmo, né? Criança na fé, num relacionamento com Deus, ele tem um relacionamento de gênio da lâmpada. Eu peço e ele me faz. Barganha, né? E passo a mão na Bíblia 3 vezes, né? Tipo, fazer uma lâmpada mágica, a coisa toda, e ele tem que fazer, ele tem que me atender. Então, um relacionamento muito imaturo de um pai com um filho, ou melhor, de um filho com um pai, é aquele que o filho pede tudo, e o pai, na inexperiência, dá tudo que o filho quer. Mas isso não tem nada a ver com o relacionamento de Deus conosco, de pai e filho, nesse modelo ideal. Porque um pai, de verdade, sabe o tempo do filho, se está na hora de dar, se não está, por mais que o filho não entenda algumas vezes, né? Porque ele está no processo de formação, o pai sabe. Isso que é uma diferença, porque daí você vê aquela coisa do pessoal, muitas vezes, passando vergonha no shopping, né? Aquela criançada, né? Fazendo escândalo, aquele negócio todo. Mas é por quê? Porque é uma criança. Então, por que tem tanto escândalo? Por que tem tanta coisa complicada que acontece no meio da igreja? Tem muita criança na fé, e criança, às vezes, ainda está no processo de aprendizado, então ela vai berrar. Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho, mais mexer.
Mas também tem um outro lado que às vezes tem joio também no meio do trigo. Daí assim, é um outro assunto que dá para outra conversa maior. Exato, dá um outro episódio aqui, olha aí. Mas eu acho que é muito, na minha visão, é muito nesse lado de maturidade. Até porque, né, quando Paulo vai falar sobre o alimento espiritual, ele vai falar sobre aquilo que é líquido e aquilo que é sólido, né? O líquido é essa conversa que a gente está tendo aqui. Alguém que já foi, que já estudou, que já preparou, digeriu, foi lá no secreto, entendeu e trouxe já um pouquinho mais mastigado, né? O líquido é uma pregação que eu escuto, por melhor que seja, né? Você bebeu de outra fonte, né? Alguém trouxe isso para você. Isso. O líquido é porque nessa visão bíblica, pensando num contexto, né? Porque eu estou falando de uma criança que a mãe vai amamentar, que alguém é responsável a resolver isso por aquele ser, né? Agora, sólido é aquilo que eu consigo ir direto na fonte. Então, é quando eu vou direto nas escrituras, eu vou direto no meu secreto para entender as direções de Deus, aquilo que ele quer trabalhar na minha vida. A pessoalidade, né? Exatamente. Agora, qual que é o problema? Alimento líquido a gente digere muito rápido. Um bebezinho, né? Uma criança, ela digere ali a cada 2, 3 horas, tem que comer de volta. Um adulto, dá para comer um negócio mais pesado e passar uma tarde, às vezes até um tempo maior, sem comer, sem estar desfalecendo, sem se tratar, sem ter um problema, alguma coisa, entendeu? E é isso que é o problema, porque também tem aquela coisa, pessoal, não, então, pastor, eu vou agora, todo dia escuto uma pregação. Maravilhoso, parabéns para você, mas você não tem relacionamento com Deus. Você está aproveitando o relacionamento de um terceiro, na verdade. De um terceiro, exatamente. Não quer dizer que a pregação não tem o seu valor, ela tem um valor importantíssimo, vai nos desafiar, vai ajudar a gente a alinhar algumas coisas, animar, a repreender com relação a erros e tudo mais. Ela tem um papel importantíssimo de ensino também das escrituras e de relacionamento. Agora, ninguém vai pagar o preço por mim, ninguém vai no meu lugar nesse sentido para buscar o relacionamento realmente. Né? Exatamente, né? É interessante essa fala sua. Eu vivi uma experiência no ano passado que, né, no quesito de estudo teológico, assim, foi o ano onde eu mais li livros acadêmicos, teologia e tal. Eu estava até muito preso naquele debate calvinismo e arminianismo, aí fui lá, li Institutos de Calvino, obras de Arminio. E quando eu fui me dar conta, eu literalmente estava lendo tantos autores, né, e tem seu valor, claro, são muito importantes, mas esquecendo de ler as escrituras no quesito de relacionamento com Deus. Então eu fiz a leitura das escrituras como se eu estivesse lendo um livro de história, de biologia, estudando acerca daquele tema que eu queria. E não como um lugar, como você falou, um lugar secreto de relacionamento, de beber da fonte primária de todas as coisas que é o Senhor. Então, acho que né, Deus ele moldou muito meu coração a isso, entender, cara, antes de você querer conhecimentos teológicos, que muitas vezes né, a gente tem essa tentação, você precisa me conhecer. Você está lendo a Bíblia para quê? Para, em primeiro lugar, conhecer a Deus, saber quem é esse Deus. Eu lembro que eu li e até comentando brevemente, né, para quem está nos ouvindo, se você é uma pessoa que gosta muito de ler livros e estudar teologia, por exemplo, estudar o contexto, né, como o pastor Lucas falou, deve ser estudado também. Você não pode pregar, por exemplo, um texto do Antigo Testamento sem entender o que aquele texto quis dizer para a época dele, para aplicar hoje na nossa época, né? Mas um conselho que eu dou, gente, de fato, e falo para você, siga esse conselho. Não substitua livros teológicos, nada substitui, né? Livros teológicos, livros históricos, contextuais, nada pode substituir a palavra de Deus de fato, o seu relacionamento vivo com as escrituras, por meio do Espírito Santo, né? Que vai nos revelando o que o Senhor quer falar ao nosso coração e tudo mais. Então, isso é uma fala muito importante também da gente entender. Livros são importantes, Bíblias comentadas e por aí vai, para a gente entender melhor aquele contexto, né? Você falou de uma frase aí no quesito de maturidade. Eu lembro que uma coisa que mudou muito para mim, mudou muito minha perspectiva até de cristão e de vocacionado assim, ao ministério, foi quando eu estava fazendo um estudo em Romanos capítulo 1, e o termo que Paulo usa ali para se referir a servo, né, tipo, na maioria das traduções vai estar lá, Paulo, servo de Cristo, é um termo que na época significava escravo, o termo doulos. Eu falei, caraca, cara, não é só um servo, alguém que, tipo, está ali voluntário, não voluntário, ele se considera um escravo de Cristo, né? Ele vai tratar isso num bom sentido, é claro, não um escravo no mau sentido, mas é algo muito mais pesado do que ser um voluntário. Eu não sou um voluntário de Jesus, eu sou um servo do Senhor, um escravo de Cristo, que preciso trabalhar e fazer a minha vida para Ele, para a honra e glória dele e tal. Então são detalhes que ao estudar... E para pensar, né? Tanto que o termo utilizado ali, ele vai usar
que era o mesmo termo utilizado para o remador do piso inferior dos navios na época, né? Que era o cara que não via dia, não via noite, ele escutava um bumbo e tinha que remar de acordo com o bumbo. Tinha que trabalhar. Mas também para esse mesmo sentido de escravo, na verdade, o que Paulo estava dizendo, né? Gente, que na hora que ele estava dizendo assim, cara, eu não tenho mais escolha das minhas ações, eu quero fazer aquilo que o meu Senhor deseja. Então, exatamente, é muito mais profundo realmente nesse sentido, né? Eu vejo que, às vezes, é um problema muito da nossa geração também, de a gente querer as coisas muito rápidas, né? Mas o relacionamento com Deus, ele leva tempo, ele demanda investimento, constância, né? E vai melhorando cada vez, né? Agora, a pessoa chega na igreja, em uma semana ele já quer estar pregando, fazendo, falando e tal, né? Exatamente. Só que ele precisa entender os processos, porque ele ainda é uma criança e precisa caminhar. O problema não é nem só esse quem está chegando, o problema é quem já está há muito tempo e continua criança também ainda, porque ele está só vivendo a fé dos outros, a experiência dos outros. Então, por exemplo, né, a gente fala muito sobre autores aí mais antigos e pessoas que hoje nós temos como referências teológicas, né, em vários assuntos. Cara, pensa nesses caras. Nós temos um grande privilégio de ter acesso a esses materiais. Esses caras não tinham, ou tinham uma quantidade muito menor, muito precária com relação muito mais difícil, né? Hoje é só dar um Google, você já acha. Exatamente, né? Então, você vai pegar, por exemplo, aí, seja Calvino, seja Lutero, seja Tomás de Aquino, tem tantos aí, né? Agostinho, que seja. Cara, eles tinham as escrituras sagradas, mais uma coisa ou outra lá, talvez, né, as intutas, né, e a questão dos pais da igreja, aquela coisa toda, mas o acesso, tudo era mais complicado. E o que eu vejo muito em comum entre grandes homens de Deus na história é que eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Exato. E a iluminação que Deus trazia quando eles liam, os faziam conseguir escrever sobre coisas que eles mesmos não tinham ainda conhecimento suficiente para escrever também, né? Percepções do texto, né? Sim, mas tudo isso tem a ver com uma interpretação, né? Através de uma iluminação, claro, mas não é por isso que aquilo é uma verdade agora, é uma maneira de ver, né? Então, às vezes eu vejo gente por aí afora, né, que começa a estudar um pouco mais da Bíblia e já começa agora a querer dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é de um lado A, B, ou C, ou sei lá. Levantar bandeiras, né? Tal. Gente, tem tanta coisa aí, né? Que são simplesmente maneiras de ver, né? Uma tentativa de explicação, né? Mas não é comprovadamente 100%, né, algo que me motive, pelo menos, a entregar minha vida por. Vou entregar minha vida, vou entregar por Jesus. Pelo resto, a gente vai entendendo os caminhos aí, chegando nos patamares de equilíbrio e tudo mais, né? Acho que é um pouco diferente nesse sentido. Mas aí tem gente que, então porque falou isso, então agora também não quero mais, daí... Só que tudo isso revela o nosso coração, que revela, na verdade, imaturidade. Imaturidade, isso aí. Eu acho interessante, né, porque você falar isso, porque eu acho que toda pessoa que começa a estudar a Bíblia, às vezes quer estudar de início pensando em temas, né? Eu dei o exemplo aqui do calvinismo, arminianismo. Hoje em dia a gente vê na nossa geração também, né, na minha geração mais especificamente, um anseio pelo estudo escatológico, por exemplo. Então a pessoa vai lá, lê 50 livros sobre Apocalipse, de interpretações diferentes, para ter uma posição definida. Não que seja errado você conhecer, você saber explicar, claro, isso tem uma aplicação prática na vida também. Mas eu lembro que uma vez eu estava nessa pira, né, de levantar bandeiras, assim, e o meu pai me deu um conselho muito interessante. Ele falou, a Bíblia tem que te tornar um cristão, e não um seguidor de X ou Y. Tipo, isso em tudo. Hoje eu aplico isso, por exemplo, na área, até não é o assunto do podcast, mas, por exemplo, a política. Né, a palavra final na minha vida precisa ser a palavra de Deus, as escrituras, através de um relacionamento com ele, não o político X ou Y, e não, inclusive, né, até um tema para só pincelar aqui, né, se um pastor, por exemplo, fala algo que contraria a palavra de Deus, a gente deve seguir esse pastor? O que você acha, Lucas? O pastor traz uma opinião pessoal assim, sobre algo e tal, e aí? Na verdade, assim, né, no meio batista, né, eu falo de onde eu venho, pelo menos, né, a gente vem de outros lugares e tal, né, mas no meio batista, os batistas são conhecidos entre as denominações por serem conhecedores das escrituras, né, de aprofundar e tal, e não sei o quê. Infelizmente, eu vejo que isso tem se perdido até com o passar do tempo, né, é um valor muito forte, muito bom, mas no sentido do quê? De, cara, por mais que eu possa ter alguém que eu admire, que eu estou escutando, estou ouvindo ali, né, ensinando sobre a palavra de Deus, se ele fala alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, naquele ponto
eu preciso, com maturidade, né? Porque o que é ser imaturo? Eu vou queimar essa pessoa, já vamos colocar aqui no Twitter, hashtag aposta, tá começando. No Instagram. Criança faz isso. O que alguém maduro faz? Maturidade teve confiança. Se aquela pessoa é um líder espiritual para mim, eu vou dar credibilidade para aquela pessoa e o quanto antes possível for, no particular, vou perguntar, pastor, o senhor falou isso aqui, é isso mesmo? Foi isso que eu entendi? Não foi? Então eu vou dar, pela história daquela pessoa, por aquilo que ela já fez na minha vida, esse voto de confiança, porque isso tem a ver com maturidade. Sim. E muitas vezes o que vai acontecer é que a pessoa fala assim, olha, perdão, imagina, não foi isso. O cara no próximo culto que ele pregar, ele vai pedir perdão, vai postar alguma coisa. Gente, se alguém entendeu dessa forma, por favor, já aconteceu comigo, por favor, não era isso que eu queria dizer, né? Eu coloquei errado, né? Porque e acontece, né? Somos seres humanos. As pessoas leem é outra história também, né? Exatamente. Não tem jeito. Então, acho que faz parte do processo. O problema é que eu vejo que hoje parece que o pessoal está aguardando alguém pisar um pouquinho fora da reta para poder crucificar cancelar, mais alguém, né? Isso é interessante, né? Porque eu acho que a gente esquece até da Bíblia no quesito do que ela aplica para nós através disso. Tipo, a gente tem uma regra a ser seguida, por exemplo, em Mateus capítulo 18. Seu irmão pecou, seu irmão errou, vá até ele, depois leve alguém. A gente nunca faz isso. A gente já quer ir para o Twitter cancelar a pessoa por não conhecer e, às vezes, por não seguir a palavra de Deus, né? Então, isso é algo muito importante. Pastor, eu vou te fazer mais uma pergunta. Até primeiro lugar, uma coisa, um parênteses aqui na conversa, manda bala. Cancelamento não é de Deus, gente. Olha aí, ó. Fala, Deus. Liga, vigia o pecador miserável. Volte para a palavra de Deus. Não mas é verdade, porque, gente, vai cancelar quem, gente? Se Deus mandou amar, né? Até o inimigo, vou cancelar como, gente? Não é assim. E aí você cancela, queima a pessoa, como é que você retrata depois? Não retrata, porque não tem como, não adianta, não é assim. Então, primeiro, crente não é de cancelamento, gente. Cuidado com as coisas. Exatamente. E é um grande problema, porque a gente, como vivemos nessa terra, mesmo com os valores da palavra de Deus, os nossos valores espirituais vão se misturando com os valores dessa terra. E às vezes nós temos respostas para assuntos do dia a dia que são muito mais carnais ou culturais da nossa época do que aquilo que a Bíblia diz para a gente fazer de verdade, né? Quando a Bíblia fala para eu perdoar quem eu não quero perdoar, para eu poder ter unidade, né? Aquela coisa toda e tal, gente, não é bem assim, né? Exatamente, né? E a história das Escrituras, desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, é a história de reconciliação, né? Do Senhor reconciliando consigo, eu, você, nós que somos pecadores. Então, eu acho que até no início você comentou, né? Da gente também entender a Bíblia como um todo. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, pastor. Para você, é importante um cristão ter um conhecimento das Escrituras de forma panorâmica? Tipo, é importante ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? É importante ter esse entendimento da leitura bíblica, né? Como tipo, eu vou ler a Bíblia agora em 2024. Pô, ao invés de eu só pegar textos isolados, é importante eu realmente seguir uma trajetória da história bíblica, do contexto bíblico? O que você acha sobre isso? É importante ter uma noção, né, de um panorama. Talvez a pessoa não vai ser aquele grande estudioso, aquela coisa toda, mas ele tem que ter um entendimento, um panorama um pouquinho maior, tanto de épocas, de contexto e outras coisas mais. Acho que o maior problema nesse caso não é a forma, o plano de leitura que eu escolho para o meu ano, por exemplo. O maior problema é que a Bíblia mesmo vai dizer que nós erramos muitas vezes porque nós não conhecemos as Escrituras. E a gente está se debatendo na internet, dividindo opiniões, às vezes, de assuntos que a Bíblia já é clara, né? Então, primeira coisa, cara, tem uma situação para se resolver, vai para a Bíblia, fala, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu preciso entender o que a Bíblia está falando de verdade, né? Com relação a esse assunto, porque, gente, tem coisas que tem gente que quer conversar sobre, mas a Bíblia já falou há muito tempo atrás, já está lá na palavra de Deus, assim. É claro, né? Não tem que discutir, na verdade, né? Em algum caso assim, cara, isso aqui, ó, o versículo tá aqui, ó. Esse. Mas não tem mais. Entendeu? Então, assim, a gente volta pro começo da conversa, né? Sendo cristãos, ou querer ter uma vida como crente de verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso seguir ela como um todo, e não partes que me agradam. Porque isso não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com uma religião que qualquer um pode inventar, mas não tem nada a ver com ser seguidor de Cristo. Então, um cara como esse vai chegar um dia lá no céu, né, na portinha, como dizem aí, né, sem entrar nas questões do milênio, mas vai chegar lá, né, com a prestação de contas, vai falar aqui, ó, você eu não te conheço, mas eu falei em teu nome, mas não sei o quê. Mas você vivia parte, não vivia tudo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né?
Não é assim, Tanto exatamente. que Jesus ele é muito claro, né? Aquele que quer ver também, negue-se a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem, siga-me. Tipo, não tem. Ele é Sim. radical, seguir Jesus é radical, né? Então eu acho muito interessante. Uma vez eu tava, né, lendo a Bíblia, assim, e daí foi a primeira vez, que o primeiro ano, assim, que eu parei de fato para tentar ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E eu achei muito interessante porque, tipo, para entender coisas do Apocalipse, eu preciso compreender algumas coisas que estão em Gênesis. Por exemplo, né, você citou aí alguns textos que Jesus está combatendo os fariseus, e um que eu gosto muito é em Mateus capítulo 5, quando ele está chamando Mateus a segui-lo, capítulo 5, não, perdão, capítulo 15, se não me engano. Ele está chamando Mateus a segui-lo, e daí os fariseus olham aquilo, né, veem Mateus dando um banquete, Jesus comendo com a galera, e os fariseus vão chegar e vão falar: ué, quem que é esse cara maluco aí que está sentando com publicanos e pecadores? E aí Jesus vai dar uma fala muito interessante citando um texto de Oséias. Ele vai falar para os fariseus o seguinte: vocês precisam voltar. Cara, eu imagino os fariseus ouvindo isso, né? Vocês precisam voltar para a Bíblia para entender o que eu quis dizer quando eu disse misericórdia eu quero e não holocausto. Sim. Então, tipo, Jesus citando o texto do Antigo Testamento no Novo. Então, tipo, Sim. até para a gente compreender essas coisas, a gente precisa também ter uma leitura panorâmica da Bíblia, né? Eu deixo aqui até uma indicação de livro, gente, para quem tá ouvindo, que foi um livro que me deu um pouco essa noção. São dois, na verdade. O primeiro livro, ele se chama E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paul Won, que é um brasileiro. Paulo Won, né? Ele vai estar assim. É um livro muito interessante, onde ele vai trabalhar a ideia da Bíblia ser a palavra de Deus. Ele vai fazer uma metanarrativa bíblica explicando que a gente tem que ler a Bíblia para se relacionar com Deus, justamente esse é o objetivo. E o segundo, que é um livro que eu gostei muito, que se chama O Drama das Escrituras, onde também os autores eles pegam as histórias bíblicas e vão narrando, eles não ficam tipo colocando ali interpretações teológicas nem nada disso, é mais explicando uma narrativa bíblica como um todo, que nos ajuda também a entender, né, as escrituras de forma geral, de Gênesis, Apocalipse, os evangelhos, né? Querendo ou não, a Bíblia tem seus gêneros literários também, né, pastor? Então a gente tem que entender essa dinâmica. Então, os salmos ali, então. Exato. Poética, os acrósticos, é bem diferente, né? Exatamente. Assim, acho que a questão é essa. Acho que é muito legal para quem está começando, comprar uma Bíblia de estudo, pelo menos, que ela te dê uma introdução em cada livro, né? Tem alguns comentários legais. Não precisa ser o mais, né, aquele gigante, né? Já intermediário, para quem está começando, já ajuda bastante, porque é muito difícil entender coisas que não são do nosso convívio, do nosso contexto, de coisas que são muito diferentes, ainda mais falando de uma língua no original, que você fala que ele é um acróstico, mas no português não é, porque não era no hebraico, né? Então é muito diferente, na verdade, né? Então, como entender realmente, né? Que você vai pegar, por exemplo, mesmo livro de Salmos, né? Tem toda uma questão do alfabeto hebraico indo em cima, da maneira que vai ter de repetição e tudo mais. Ele é um alfabeto completo, na verdade, né? Então, falo que no livro de Salmos, para mim, de A a Z, Deus se revelando para o homem, né? E aquela coisa toda. Então, acho que é muito sobre começar a entender melhor os contextos das coisas, as épocas. Então, sei lá, eu creio que todo crente tem que ler a Bíblia. Ah, pastor, no mínimo uma vez? Não, gente, a vida inteira. A Bíblia, ela é mais do que o livro de cabeceira, ela é mais que o livro de conduta, de regra, ela é um livro de relacionamento, e relacionamento é todo dia, o tempo todo, né, que dá. Então, assim, eu tenho um acordo com Deus, para não falar pacto, né, de tempo já, que eu parei de contar os anos, porque eu percebi que na minha humanidade aquilo começou a virar orgulho. Eu tenho um compromisso com Deus de que todo ano eu leio a Bíblia uma vez por ano, né? Toda ela. Né? Eu sei quantos anos fazem, porque eu sei quando eu comecei, mas eu prefiro não pensar nisso e não falo mais sobre isso. Tem gente que acha que foi no passado, tem gente que acha que faz há 15 anos, tá? Então, independente disso, cada vez que eu leio tem coisas novas que eu não tinha pegado, que eu não tinha entendido, que Deus se revela em épocas diferentes. O que eu faço cada ano eu tento mudar a versão, às vezes eu mudo do lugar onde eu começo. Esse ano mesmo eu comecei em Gênesis, estou agora já terminando, estou quase em Apocalipse, quase fechando já também, né? Mas várias vezes já comecei no Novo Testamento, depois fui pro Velho, já comecei em Provérbios, já comecei em Salmos e fui seguindo de acordo com o que eu estava entendendo ali para tentar fazer. Agora, a grande questão não é, então tem que ser porque o pastor faz uma vez por ano toda ela. Não, acho que é muito uma questão particular, pessoal. Estava vendo um podcast do pastor Hernando Dias Lopes, tempo atrás, que ele estava ficando meses no mesmo livro. Acho que ele tinha ficado 3 meses em Cantares. Eu disse, meu Deus, como é que você não consegue ficar tanto tempo em Cantares? Meu Deus. Né? Exatamente. Agora, olha a profundidade que você tem e a riqueza que você tem, né? Tanto que, às vezes, as pessoas ficam muito naquela questão, pastor, então, quanto que eu tenho que ler da Bíblia por dia, né?
qual que é o mínimo necessário, sabe aquela conversa do Tentam engessar, né, a parada. do mais leve, do mais fácil? Fala, meu irmão, o mínimo eu não sei, mas eu queria poder decorar mais versículo e talvez decorar um capítulo por dia. Você quer fazer comigo? Não, pastor, não é assim também. Não, mas, gente, eu queria poder decorar. Eu tô numa pegada que eu quero começar a decorar mais versículos, né? Pós-Covid, eu senti que afetou muito a minha memória, algumas coisas assim, então eu tenho me desafiado mais, assim, eu tinha mais facilidade antes. Mas eu quero começar a decorar livros inteiros, na verdade, né? Capítulo primeiro, né? Livro, Filemão, não, calma, né? Fazer por livros. Não, mas de verdade, assim, cara, já pensou você ter o livro de Tiago inteiro decorado, que é um livro extremamente prático, que fala da questão bem do cristianismo, extremamente atual, né? Aquela coisa toda. Gente, é maravilhoso, na verdade, porque também é uma maneira que a gente fala assim, então tá bom, tenho que conhecer mais as escrituras para não errar, para não pecar contra o Senhor. Mas o Salmo 109 vai dizer, guardar a tua palavra no coração, né? Ou lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para guardar a palavra realmente. Então, como é que eu guardo? Eu decoro, não é só ler. Então, eu preciso fazer com que, né, tem muitos textos da palavra que vão falar que as escrituras têm que estar gravadas no nosso coração. No nosso coração. Como é que eu vou gravar? Eu vou decorar. Eu vou tentar fazer, porque eu leio, então eu sei mais ou menos o que diz. Agora, quando eu gravo, eu sei decorado. Quando vem na mente, né? o sofrimento, quando vem o dia mal, quando vem a adversidade, cara, eu tenho certeza e convicção de que é aquilo. Então, por exemplo, no nosso país, no Brasil, tem muita gente que deixa o Salmo 91 aberto na porta de casa. Uma crença popular de que vai ter proteção, aquela coisa toda. Pergunta para as pessoas o que diz o Salmo 91. A maioria não sabe. Muitas não sabem. Ou sabem 1 ou 2 versículos só e não todos. Então, cara, é melhor você decorar o Salmo 91, né, do que deixar simplesmente aberto. Ou então deixa aberto, não tem problema. Né, mas decore, porque a pessoa não vive. Então, acho que existe uma grande discrepância entre aquilo que a palavra de Deus diz, né, e aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo viver e praticar. Então, se eu não conseguir, né, decorar e gravar realmente, a probabilidade de eu acabar muitas vezes errando, ela é muito grande, porque tem decisões na vida e coisas que a gente tem que resolver muito rápido, de bate-pronto também, algumas coisas, né? Agora, se eu tenho a palavra gravada, conheço o contexto e tudo mais, é muito mais fácil de não cair em algumas ciladas, né? Em algumas coisas, por exemplo, a pressão de alguém, não, você tem que decidir agora, tá? Então não preciso. Mas vai perder um negócio e tal, então eu vou perder, porque se for de Deus vai dar certo, tranquilo, né? E aí você não fica caindo em umas conversas fiadas por aí afora. Exato. Fica no futuro também, né? Mas é interessante. Bom, já vamos caminhando aqui para o final do nosso episódio, né? É um tipo de assunto que a gente ficaria aqui. Nossa, dá muitas horas ainda. Muita coisa, muito assunto ainda, né? Mas finalizando, né, gente, quem está nos ouvindo, eu espero que esse tempo aqui com o pastor Lucas tenha sido um tempo abençoador na sua vida. E também para trazer uma fala de encerramento, né? A Bíblia, ela não é um livro de ciências, ela não é nem em si um livro de história, então você não tem que ir para a Bíblia para saber se o átomo é X ou Y, para saber se aquilo é assim, assado, não é essa a proposta da Bíblia. Acho que, na minha opinião, de tudo isso que você falou, pastor, o que mais me marcou é a Bíblia, ela é um livro de relacionamento com Deus. Ela é a palavra de Deus, né? Tudo que está nela, nós cremos, como 2 Timóteo 3,16 vai dizer para nós, que a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para levar, né, o cristão à maturidade. Então, nós entendemos a Bíblia dessa forma, inspirada pelo Senhor, e é a palavra do Senhor. Mas o que a Bíblia se propõe é nos ensinar e nos mostrar acerca de quem Deus é, acerca da história da revelação de Deus, acerca da boa notícia do Evangelho que nos salva, e também para nos levar a um relacionamento, a uma intimidade com Deus, e não para ficar respondendo perguntas que muitas vezes são até do século XXI, né? Como a gente vê. Mas então, estude a Bíblia, né? Demande tempo com as Escrituras, e em tudo, seja em 10 minutos que você vai ler diários ou 1 hora, saiba que você está ali se relacionando com Deus, ouvindo, e também, né, que a Bíblia, como o pastor Lucas bem nos lembrou, é um espelho que vai olhar, que vai mostrar para nós aquilo que está de errado, que vai, de fato, ser um instrumento de Deus para que a nossa vida, de fato, condiza com ela e seja uma vida que glorifique ao Senhor. Então, que a gente possa ter esse entendimento. Pastor, você quer dar mais uma palavra aí de encerramento? E fica uma palavra aí que a Billy Graham falava, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então o pessoal acha que a Bíblia não fala de coisas atuais, né, porque não tinha internet, não tinha não sei o quê, tal. Gente, a Bíblia fala sobre tudo e tem princípios para tudo que você precisar de resposta
para todas as direções que você precisar. Ela é extremamente completa em tudo isso. Ah, pastor, mas o termo namoro não aparece na Bíblia. Realmente, o termo namoro não aparece. Não aparece, mas os princípios de um relacionamento aparecem, e muito, na verdade, até. Né? Então, eu preciso olhar desta maneira. E agora, acho que a grande questão é, a Bíblia, ela pode ser, para algumas pessoas, um manual de regras de conduta. Para outros, um livro histórico. E talvez para um certo grupo, de repente, né, um livro até de dominação. Mas para nós, como cristãos realmente, né, mais maduros, a gente acredita que ele é um livro essencial de relacionamento, e eu quero poder me aprofundar cada vez mais, cada ano que passa na vida mais, e eu poder aprender coisas novas no mesmo livro que eu vou ler e reler apaixonadamente, e não vai existir nenhum livro na face da Terra que eu vou ler mais do que a Bíblia, então por isso eu não posso trocar ela por nenhum outro, mas para mim todas as outras leituras são complementares. O essencial é a palavra de Deus. Né? Então, ela não deve ser trocada, deixada de lado em situação alguma. Ah, mas eu tenho um livro de devocional. Pode fazer, mas não tire a Bíblia, continue usando a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus e ela revela a vontade de Deus para nós também. Então, eu preciso me relacionar dessa maneira. Isso é extremamente diferente. Eu creio de verdade num grande avivamento de Deus, onde homens e mulheres vão estar apaixonados pela palavra de Deus, e isso vai ser algo que vai transformar e amadurecer a nossa vida a tal ponto de as pessoas olharem realmente para a criação, ou para aqueles que já conhecem a Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, e quererem ser como eles, porque as atitudes que eles tomam não são naturais desta terra, e é isso que a criação está aguardando há tanto tempo dos filhos maduros de Deus serem revelados. Amém. Glória a Deus, que possamos ser esses filhos maduros, né? E para a gente encerrar aqui, eu só termino com uma fala que é muito interessante também. Quando o Martinho Lutero estava ali na Reforma Protestante, que foi um grande retornar à Bíblia, né, às Escrituras, ele fala uma coisa muito interessante, né? Diante de todas as opiniões, eu mantenho a minha mente cativa à palavra de Deus. Para sermos e nos tornarmos esses filhos maduros, a gente precisa estar com a nossa mente às vezes cativa. também, né, a pessoa começa a caminhar com o Senhor e você aprofundar com as Escrituras e começa a sofrer perseguição, calúnia, né, ou passar por situações adversas e problemas, e começa a ficar desesperada. Gente, vai ler a Bíblia. Olha o que passa. Paulo passa, Timóteo passa, né? E as coisas. O próprio Jó, né? Meu Deus, nossa, imagina. E eu digo com relação a eles, porque mesmo no contexto da igreja, no início da igreja, mas já era um contexto de igreja. Depois da vinda de Jesus, com o Espírito Santo. Exatamente, nesse sentido. Exato. Então, eu preciso olhar dessa forma, falar, mas como é que Paulo tinha capacidade de dizer que ele se alegrava com o sofrimento, né? E como é que ele podia dar glória a Deus, mesmo em fases assim, mas porque ele sabia que tinha algo muito maior do que aquela situação, porque não é aquilo, né? E às vezes a gente fica espantado com algumas coisas que acontecem, porque no final das contas a gente esquece que onde tem luz, sempre tem inseto por perto. Exato. Então, sempre vai ter os xaropes, os negócios complicados acontecendo, mas se eu der bola para isso e não para aquilo que Deus está fazendo, eu também já me perdi no processo ali também, né? Porque o inimigo está vencendo nesse sentido. Senhor Deus, para mim, né? Na hora que começa a ter umas batalhas estranhas, um negócio meio complicado, quando você fala assim, opa, glória a Deus, estou sendo encontrado digno, inclusive no mundo espiritual, de receber uns ataques, mas esses aí, então, eu estou preocupado, né? Preciso trabalhar meu coração e voltar para a palavra e voltar para aquilo que ele pediu para fazer. A palavra nos fortalece, né? A melhor frase, né, para terminar aqui esse tempo juntos, é o conselho de Paulo para Timóteo, que é o quê? Pregue a palavra. Não sei para os outros lá. É a palavra. Pega a palavra, é a palavra que transforma. É isso aí. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo aí que você esteve aqui com a gente. Obrigado por esses ensinamentos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Peço para que o Espírito Santo fale ao seu coração por meio desse episódio, desse podcast. E até o próximo. Você acabou de ouvir o podcast ComUniCast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.